Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 20 perguntas sobre João Batista. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Quem eram os pais de João Batista? Alternativa A: Zacarias e Maria. Alternativa B: José e Maria. Alternativa C: Ana e Eucana. Alternativa D: Zacarias e Isabel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D: Zacarias e Isabel. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Lucas capítulo 1 versículo 13. Pergunta 2. Qual era o nome do anjo que foi enviado ao pai de João Batista para anunciar-lhe o seu nascimento? Alternativa A: Ariel. Alternativa B: Gabriel. Alternativa C: Miguel. Alternativa D: Rafael. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: Gabriel. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus, fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Lucas capítulo 1 versículo 19. Pergunta 3. O que aconteceu com Zacarias devido ele ter duvidado das palavras do anjo? Alternativa A: ficou mudo. Alternativa B: ficou leproso. Alternativa C: ficou cego. Alternativa D: ficou surdo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: ficou mudo. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Lucas capítulo 1 versículo 20. Pergunta 4. Qual era a relação de parentesco entre João Batista e Jesus? Alternativa A: irmãos. Alternativa B: tio e sobrinho. Alternativa C: primos. Alternativa D: amigos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: primos. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Lucas capítulo 1 versículo 36. Pergunta 5. O que João Batista pregava no deserto da Judeia? Alternativa A: o arrependimento e o batismo. Alternativa B: a celebração dos fariseus. Alternativa C: a doutrina dos saduceus. Alternativa D: a rejeição do Messias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: o arrependimento e o batismo. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas capítulo 3 versículo 3. Pergunta 6. Com qual profeta confundiram João Batista? Alternativa A: Eliseu. Alternativa B: Isaías. Alternativa C: Elias. Alternativa D: Jeremias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: Elias. Perguntaram-lhe: E então, quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. João capítulo 1 versículo 21. Pergunta 7. Quantos milagres João Batista realizou? Alternativa A: nenhum. Alternativa B: 1. Alternativa C: 2.
Alternativa D. 3. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Nenhum. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. João capítulo 10 versículo 41. Pergunta 8. As roupas de João Batista eram feitas com pelos de qual animal? Alternativa A. Ovelha. Alternativa B. Camelo. Alternativa C. Urso. Alternativa D. Leão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Camelo. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Mateus capítulo 3 versículo 4. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, está gostando desse quiz? Então já deixa o seu like pro YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Pergunta 9. Quem tornou-se discípulo de Jesus após ouvir a testificação de João Batista? Alternativa A. Tiago e João. Alternativa B. Pedro e João. Alternativa C. Tiago e André. Alternativa D. André e Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. André e Pedro. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. João capítulo 1 versículo 40 ao 42. Pergunta 10. Qual profeta anunciou sobre João Batista? Alternativa A. Jeremias. Alternativa B. Oséias. Alternativa C. Isaías. Alternativa D. Daniel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Isaías. Eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Isaías capítulo 40 versículo 3. Pergunta 11. Como o Espírito Santo desceu do céu durante o batismo de Jesus por João Batista? Alternativa A. Como uma grande chuva. Alternativa B. Como um corvo. Alternativa C. Como uma águia. Alternativa D. Como uma pomba. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Como uma pomba. E logo, quando saía da água, viu os céus se abrirem, e o Espírito, qual pomba, a descer sobre ele, e ouviu-se dos céus esta voz, Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Marcos capítulo 1 versículo 10 e 11. Pergunta 12. Quem interrogou João Batista, perguntando por que ele estava batizando as pessoas? Alternativa A. Os fariseus. Alternativa B. Os levitas. Alternativa C. Os romanos. Alternativa D. Os filisteus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Os fariseus. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no, então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João capítulo 1 versículo 24 e 25. Pergunta 13. O que João Batista disse sobre Jesus quando o viu se aproximando? Alternativa A. Eis o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Alternativa B. Este é o Filho de Deus. Alternativa C. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alternativa D. Eis o Rei dos Reis, Filho de Deus, Salvador dos homens. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1 versículo 29. Pergunta 14. Qual era a mensagem de João Batista para os cobradores de impostos, que o procuravam para ser batizados? Alternativa A. Desistam de suas profissões. Alternativa B. Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Alternativa C. Arrependam-se e me sigam-me. Alternativa D. Doem todo o seu dinheiro aos necessitados. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não cobrem nada além do que foi estipulado. Lucas capítulo 3 versículo 12 e 13. Pergunta 15. João Batista acusou Herodes de adultério, por ter se casado com a mulher de seu próprio irmão. Qual o nome do irmão de Herodes? Alternativa A. Filipe. Alternativa B. Antipas. Alternativa C. Tibério. Alternativa D. Nero. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Filipe. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Mateus capítulo 14 versículo 3 e 4. Pergunta 16. De que João Batista chamou os fariseus e saduceus que vinham para onde ele estava batizando? Alternativa A. Abençoados de Deus. Alternativa B. Homens de pouca fé. Alternativa C. Homens corruptos. Alternativa D. Raça de víboras. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Raça de víboras. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Mateus capítulo 3 versículo 7. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de pedir a sua ajuda para assim que esse vídeo terminar, compartilhe ele, nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos e familiares, e os desafie para saber se eles conhecem mais a Bíblia do que você. Fazendo isso, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Pergunta 17. Como João Batista morreu? Alternativa A. Crucificado. Alternativa B. Decapitado. Alternativa C. Apedrejado. Alternativa D. Envenenado. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Decapitado. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele entregou à jovem, e esta deu à sua mãe. Marcos capítulo 6 versículo 27 e 28. Pergunta 18. Que alimentos João Batista não comia nem bebia? Alternativa A. Pão e água. Alternativa B. Carne e vinho. Alternativa C. Pão e vinho. Alternativa D. Carne e água. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Pão e vinho. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Lucas capítulo 7 versículo 33. Pergunta 19. Quem era o governador da Judéia quando João Batista começou seu ministério? Alternativa A. Pôncio Pilatos. Alternativa B. Tibério César. Alternativa C. Herodes. Alternativa D. Caifás. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Pôncio Pilatos.
No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Lucas capítulo 3 versículo 1. Pergunta 20. Qual foi a missão específica dada a João Batista antes de seu nascimento? Alternativa A. Ser rei de Israel. Alternativa B. Curar os enfermos. Alternativa C. Batizar os pecadores. Alternativa D. Preparar o caminho do Senhor. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Preparar o caminho do Senhor. E irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Lucas capítulo 1 versículo 17. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante, assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.